E aqui no versículo de número 41 vai dizer aqui: de sorte que foram batizados de bom grado os que receberam a palavra da pregação de Pedro. E naqueles dias acrescentaram quase 3.000 almas. Irmãos, em uma série de questões, de maneira simples e objetiva, comendo um pão, compartilhando uma palavra, a igreja crescia debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Atos. Os homens estavam com inveja lascada, irmão. Porque o culto dele estava vazio, não tinha ninguém na sinagoga. Estavam com Pedro, com João, com André, com Felipe. Doendo-se. Todavia o ministério não parou, porque nós entendemos que nós fomos chamados para darmos continuidade àquilo que Jesus propôs em nosso coração. Quero parabenizar então o ministério, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Haroldo Mitsui Yamamoto, e também toda a diretoria, os pastores setoriais, dirigentes das congregações. Irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa tarde, glorificando o nome do Senhor, nesse trabalho tão maravilhoso. Nós estamos, a grande maioria dos irmãos estão de férias das fábricas, do trabalho, e hoje nós estamos aqui nessa tarde. Quando eu estava aqui, entrei nesse lugar, eu fiquei pensando aqui, geralmente deve acontecer inúmeros eventos, né, pastor Haroldo? Deve acontecer eventos culturais, né? Eu acredito que o cenário aqui é apropriado para isso, né? Bem iluminado, então acontece bastante evento aqui, deve acontecer eventos culturais, né? Eu acredito que o cenário aqui é apropriado para isso, né? Bem iluminado, então acontece bastante evento aqui, né? De eventos sociais, de eventos comunitários, é um centro de eventos. Mas agora, nesse momento, aqui está a Igreja do Senhor. E nós estamos aqui fazendo o maior Jesus, de todos os eventos, estamos adorando o nome de Jesus. Então esqueça tudo que já aconteceu nesse lugar, tudo que vai acontecer. Nesse momento, irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia, porque nós Jesus. estamos aqui. Então é claro que o Espírito Santo está aqui, porque ele habita dentro de nosso coração. Então nós louvamos a Deus por podermos mais um ano participarmos desse trabalho que fala sobre missões. O vídeo que o pastor Haroldo compartilhou ali, falando que mês de agosto é o mês de missões. Nossas congregações, todas elas, uma vez por mês, trata localmente falando sobre missões, trazendo os relatórios, o despertamento. E certamente nessa tarde maravilhosa nós estamos aqui para acrescentarmos, eu não digo mais um tijolo, mas para fazer com que o tijolo vai a areia ali, né? Talvez um grãozinho a mais a gente consiga adicionar no nosso conhecimento, para que a gente possa sairmos aqui com o nosso coração cheio. Cada congregação, nós vemos congregação de um lado do Japão, de outro lado, né, de lugares mais perto, mais distante, e o nosso coração que seja como um receptáculo, que seja um lugar onde o Espírito deposite a sua palavra, deposite a unção do Espírito, como foi louvado aqui. Né? Quem não sabe nadar, se estiver debaixo da unção do Espírito, irmão, não tem problema. Você vai andar por cima das águas, então não tem problema nenhum, né, de alguém se afogar, porque Deus vai cuidar de nós. E ao voltarmos para as congregações, com essa lâmpada da alma acesa, com o nosso coração cheio de um pouco mais de conhecimento, de orientação, nós possamos chegar no nosso pastor lá e falar: pastor, eu quero pregar. Pastor, eu quero falar de Jesus para alguém. Pastor, eu quero, olha, pastor, amanhã que dia que tem evangelização? Eu quero estar lá, eu quero, né, eu quero fazer. Pastor José, eu quero, vai lá, bate na casa do pastor José 3 horas da manhã, pedindo folha. Pede o boleto, vai lá na cadeia 3 horas da manhã, de repente está lá os irmãos na porta do pastor Edevaldo, 3 horas da manhã, o missionário se na corda, eu vou evangelizar, isso aí, irmãos. Não vou falar que isso aconteça, né? Não é, pastor Edevaldo? Amém, pastor? Irmãos, é uma brincadeira, mas que a gente possa despertar, amém? Irmãos, vamos para o texto bíblico, Atos capítulo de número 1. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui, a partir do versículo de número 4 em diante, amém? Nós vamos ler até o versículo de número 13.
Atos capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 13. Irmãos, eu vou devagarzinho, porque alguns dias atrás, já mais de 2 semanas, eu tive um problema na garganta, né? Não fui eu que peguei o problema, mas o problema que me pegou. E estou com a garganta ainda meio ruim. Até falei para o pastor Haroldo que a gente estava com a garganta no dia do congresso dos jovens ali em Ato. Eu não pude nem falar porque eu falo pouco, né? Imagina a minha agonia. Imagina, tá falando com gesto, né? Mas nós louvamos a Deus. Deus sabe tudo de nós. E aí eu fiquei alguns dias sem falar, né? E a garganta foi melhorando um pouquinho aqui. Mas eu ainda estou com a garganta um pouquinho ruim, mas nós vamos devagarzinho, né? Como o pastor Edivaldo sempre fala, no passo do gado, no passo dos velhos, das mulheres, das crianças, mas nós vamos chegar lá no nome de Jesus, amém? Quem encontrou Atos capítulo 1, nós vamos ver a partir do versículo de número 4 em diante. Eu vou ler na versão revista Almeida corrigida, tá bom? Talvez você tenha uma outra versão e nós vamos estar lendo, mas não vai trazer nenhuma alteração no nosso conhecimento aqui nessa tarde, no nome de Jesus, amém? Nos diz assim a partir do versículo de número 4: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vos serei batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ora, pois, naqueles pois que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu nesses tempos o reino de Israel? E ele disse: Não vos perturbe por saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os seus olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Eis que Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu visse ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Ok? Amém? O tema, a responsabilidade da igreja em relação à obra missionária, está baseada no versículo apenas de número 8, mas eu li um pouco mais, a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 13, para informar aquilo que nós chamamos de, teologicamente, de contexto, para nós sabermos aonde nós estamos tratando. Algumas Bíblias, eu acredito que talvez você tenha, principalmente essa Bíblia, quem tem a Bíblia do Jubileu de Prata, do Ministério, as palavras de Jesus estão destacadas em vermelhas. Nós vamos ver que esse versículo de número 8 não é uma narrativa de Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, mas não foi Lucas que disse, mas ele apenas replicou aquilo que Jesus havia dito. O versículo de número 8 ele diz: Mas recebereis poder, em algumas traduções está virtude, na minha está virtude, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a região da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Então nós temos aí o versículo base da qual foi extraído o tema, a responsabilidade da igreja no tocante à obra missionária. Nós temos, irmãos, os irmãos sabem que nós temos aquilo que nós chamamos de janela 10 por 40. O que é a janela 10 por 40? Quem sabe o que é a janela 10 por 40? Faz assim com a mão. Amém? O que é a janela 10 por 40? É uma tira na vertical 40, né? Na horizontal 40 e na vertical. Então essa janela 10 por 40 dentro do mapa é uma linha imaginária dos países menos evangelizados no mundo. E pasmem os senhores, o Japão, por ser um país potencialmente desenvolvidamente economicamente bem, está dentro desse raio, assim como outros países na Ásia também estão dentro dessa chamada janela 10 por 40, os países
menos evangelizados de todo o mundo. Vocês sabem que o Japão, dentro da população, o Japão não é um país populacionalmente pequeno. Ele tem mais ou menos, eu acredito, hoje 150 milhões de habitantes. Em contrapartida, o número de cristãos, somando todos os cristãos, dentre eles protestantes, sejam eles católicos ou de qualquer outra bandeira nessa linha cristã protestante, não chega a 2% o número de evangélicos. E olha que a igreja tem crescido, a igreja tem expandido, mas ainda nós sabemos que tem muito trabalho a ser feito. E quando nós lemos, irmãos, o livro de Atos, que é composto por 28 capítulos, nós sabemos quem foi escrito, quem escreveu foi Lucas. Ele escreveu um tratado a Teófilo. A palavra Teófilo é uma junção de duas palavras, Teo, né, e Filos, amigo de Deus. Então esse é o significado do nome de Teófilo, amigo de Deus. Ele era um homem que certamente tinha amizade com Deus, porque se foi endereçado a ele um evangelho e também um livro, certamente esse homem ele tinha alguma intimidade com Deus. Provavelmente Teófilo era um homem proeminente, um homem importante. Nós não sabemos em qual contexto, se era no contexto religioso, no contexto político, mas ele tinha uma relevância porque Lucas se preocupou em trazer uma certa iluminação do Espírito Santo para Teófilo, tanto o Evangelho, e nesse segundo tratado aqui, no livro de Atos, ele escreve informando a Teófilo tudo que Jesus havia começado a fazer e tudo que Jesus estava operando. A palavra atos, do grego, é praxis, significa ação. Literalmente é a ação do Espírito Santo na vida daqueles que receberam a Jesus, da vida da igreja naqueles dias. A igreja do primeiro século era chamada igreja primitiva, né? Não primitiva no sentido pejorativo, de primata, mas era a igreja que havia sido gerada através do Evangelho, através da pregação de Jesus e através da própria presença de Jesus entre eles. Só que agora, quando nós começamos a ler Atos, Jesus, ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, passou um espaço de 40 dias aproximadamente, foi visto por dezenas de testemunhas que ouviram, andaram com ele, falaram com ele. Só que Jesus ele havia cumprido a sua missão aqui na terra. Jesus veio como verbo encarnado, como diz lá em João capítulo de número 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de todos nós, e todos nós ouvimos a sua graça, e a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse Cristo humanizado, personificado na pessoa de um homem, do Messias, ele tinha uma missão a cumprir, e ele cumpriu a sua missão quando ele no Calvário disse tetelestai. A palavra tetelestai do grego significa estar pago. Chegar ali e falar, olha, eu devo 2 milhões para o pastor José. Aí você chega lá e dá 2 milhões para ele, está aqui, ó, tetelestai, está pago, não te devo mais nada. Foi isso que Jesus fez no Calvário, mostrando para Satanás e para todos os seus asséculos que ele comprou para Deus com seu precioso sangue pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 em diante, vai dizer que Jesus, com seu sangue, comprou para Deus. Ele não comprou para si próprio, ele comprou para Deus pessoas, irmão, de etnias, de cores de pele, de falas, de costume. Ele comprou o mundo inteiro com o seu precioso sangue. Mas ele cumpriu a sua missão. Ele veio na terra com uma missão e ele cumpriu. Mas lá em João capítulo 15, ele disse, olha, que nós não devemos ficar tristes, porque ele enviaria o Paracleto. A palavra Paracleto do grego significa advogado. Alguém que cuidaria de nós, alguém que ficaria como o nosso tutor. E realmente o Espírito veio, está registrado aqui, mesmo nesse livro, Atos capítulo de número 2 em diante, vai falar que cumprindo-se o dia de Pentecostes, foram vistos ali línguas como língua de fogo, que veio sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus cumpriu a sua missão de pregar, de ensinar, de deixar um grande legado para nós. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 28, nós vamos ver ali Jesus também direcionando uma palavra para os seus discípulos, que eles deveriam pregar, ensinar, formar discípulos. Essa é a mentalidade que Deus quer para nós. Mas ele enviou o seu Espírito, o Espírito veio. Jesus, aqui em Atos 2, Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus foi recebido nos céus. Os discípulos ficaram olhando Jesus sendo elevado aos céus e foi recebido nos ares. E apareceu ali então 2 varões dizendo, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu de maneira tão fixa? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele descerá e voltará para buscar todos vocês.
E eles então permaneceram cumprindo o propósito de Deus. Eles ficaram em Jerusalém. Veio o Espírito Santo sobre a vida dele. E essa missão, ela foi dada continuidade através do Espírito Santo. E aqui, irmão, surge a igreja. A igreja de Jesus, ela surge aqui. Aqui no livro de Atos nós temos o nascimento da igreja, a origem da igreja. Tanto que se nós olharmos os primeiros capítulos do livro de Atos, nós não vamos aparecer a palavra igreja ou cristão. Ela vai aparecer posteriormente. Os discípulos eram chamados de o caminho, foram chamados de seita, foram chamados de muitas coisas, mas não foram chamados de igreja. Depois foram chamados de igreja porque a igreja estava nascendo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. O versículo 8, ele começa dizendo: mas recebereis virtude, poder. A palavra grega aqui é dínamos, poder, força. Dentro do carro, lá no carro, né? O carro tem uma bateria, e a bateria dá ignição. O pastor Elmer está ali, o mecânico, ele sabe melhor que eu, né? Sem o dínamo no carro, se você tirar o dínamo do motor do carro, ele pode ter a melhor bateria que for, ele vai morrer. Porque a bateria é só para dar o start. A bateria dá o start e quem gera energia para o carro, ali tem uma correia, né? Será que eu estou certo, pastor Elmer? Tem uma correia, né, que vai girar e vai rodar lá no dínamo, e esse dínamo gera energia para o carro ser alimentado. Não é a bateria é só para... Tanto é que se você ligar o carro e arrancar a bateria, o carro continua ligado. Ele não vai afogar, ele não morre, porque ele tem o dínamo gera poder. E é isso que o Espírito Santo veio. E o texto vai dizer: mas recebereis, no pretérito do futuro, porque Atos 2 ainda ia acontecer. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja primitiva, irmãos, então ela nasceu debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja ela crescia. Um exemplo, quando nós lemos Atos capítulo de número 2, o versículo de número 41, porque a igreja foi gerada debaixo do poder do Espírito Santo, não do poder do homem, não o poder da palavra de persuasão humana, mas nós estamos prosseguindo, nós estamos ainda conseguindo pregar o Evangelho, não porque alguém de nós tem capacidade, não porque nós temos força, não porque fizemos um curso teológico, não porque estudamos as línguas semânticas, não, mas porque o Espírito Santo de Deus está capacitando a igreja para continuar fazendo a sua obra. A igreja gerada no poder do Espírito Santo, ela crescia. Ela não crescia porque era Pedro. Porque Pedro, irmãos, ele foi um homem, foi um grande homem. Ele tinha casas, mas quando ele se apresentou no Sinédrio, geralmente menino, judeu, ele se apresentava no Sinédrio, e ali 70 homens, cada um fazia uma pergunta, e eles tinham que responder a 70 perguntas. Se fosse reprovado em alguma, era um crivo. E ali Pedro, irmão, provavelmente ele não passou. Por isso que ele foi ser pescador. Porque os que eram eruditos, como Paulo, era erudito. Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel. E Paulo, então, ele entrou para essa escola rabínica de Gamaliel, porque Paulo, ele conseguiu passar pelo crivo do Sinédrio. Porém, João não passou, e os outros discípulos também não passaram. Mas não é a capacidade do homem para mostrar que a excelência da glória de Deus, como diz ali em 2 Coríntios capítulo 9, que a excelência, nós somos vaso de barro, mas a excelência da glória de Deus é o Espírito que está dentro de nós. E porque a igreja foi gerada no Espírito, ela crescia. Atos capítulo de número 2, o versículo de número 41, eu vou citar para os irmãos aqui alguns versículos, só para a gente entender. Olha o que diz. Atos capítulo 2, os irmãos sabem, né? Então por isso que eu pulei. Porque eles receberam o Espírito Santo, foram cheios, começaram a falar em outras línguas, e não é porque eles começaram a falar em outras línguas que eles foram cheios, tá? Porque o texto vai dizer que o Espírito veio sobre ele. A língua é só a evidência externa de que o Espírito Santo veio sobre eles. Mas a língua em si só, ela não tem o poder de encher o homem. Mas o Espírito Santo, ele enche ao ponto do homem falar em outras línguas que não são idiomas, como alguns dizem, né? Não é idiomas. Não é idiomas. Não é idiomas. Ali é uma capacidade que vem do alto.
Mas Atos capítulo de número 2, versículo 41, vai dizer, olha o que diz. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra da pregação de Pedro. Pedro estava pregando, ok? Pedro toma a palavra lá em Atos capítulo de número 2, versículo 24, ele toma a palavra, ele começa a pregar, e aqui no versículo de número 41 vai dizer aqui, de sorte que foram batizados de bom grado os que receberam a palavra da pregação de Pedro. E naqueles dias acrescentaram quase 3.000 almas. Irmãos, quando nós vemos um culto, um exemplo, 3.000 pessoas se converteram, mas a igreja crescia. E se você olhar a pregação de Pedro, o que ele pregou? Pregou Joel, pregou Salmos. Ele simplesmente tomou a palavra e começou a falar dos textos bíblicos. Ele não teceu um comentário muito grande, não, ele leu, ele citou, olha, isso aconteceu, mas aquilo que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos teriam sonhos, velhos teriam visões da parte do Senhor. Pedro, ele pega uma mensagem teologicamente simples, mas ao final da pregação, as pessoas que ouviram a mensagem compungiram seus corações e disseram, Pedro, o que nós faremos? Pois, e ele diz, cada um de vós arrepende-se dos vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. E naquele dia, quase 3.000 almas receberam ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos lá, Atos capítulo 4 e versículo 4. Eu vou ler para ganhar tempo, Atos 4 e 4. Diz assim, muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000. 5 com 3? 8.000. Aleluia! Ó, e não foi num período de décadas, foi numa sequência. Aqui, Atos capítulo 1 até o capítulo 4, 5, está quase uma ordem meio que cronológica. Eles estavam arrumando ainda os seus pensamentos acerca do que estava acontecendo, mas eles tomaram para si a missão. E tanto é, irmão, que mesmo sem um lugar adequado, né? Sem uma voz bonita, sem uma série de questões, de maneira simples e objetiva, comendo um pão, compartilhando uma palavra, a igreja crescia debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Atos 1 e 8. E recebereis a virtude. Receberam em Atos 2. Em Atos 2, 41, em Atos 2, 24, Pedro prega a palavra. Em Atos 2, 41, o resultado é 3.000 almas. Em Atos 4, Pedro, mais uma vez, ele está pregando. Ele está perante o Sinédrio. E ele começa a pregar. E os que ouviam a palavra creram, e foi acrescentado mais 5.000. 8.000. Guarde esse número. 8.000 pessoas numa cidade se convertem. Já imaginou? Lá na cidade onde você mora, quantos mil habitantes tem? De repente, né, pastor Zé? Tem um culto lá e de repente 3.000 pessoas se convertem. Ele vai ter que ligar para o pastor Haroldo. Não, pastor Haroldo, não, precisa arrumar um salão. Porque ontem se converteu 3.000 pessoas aqui. Aí o pastor Edervaldo, olha aqui, pastor Haroldo, 5.000 se converteram. Aí o pastor Sérgio Cunha fala, Toyo Rasta e chama. Porque aqui mais quantos mil se converteram debaixo do poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A igreja crescia. Santo Atos capítulo de número 5. Jesus. Vamos ver, a igreja não para de crescer não. Versículo de número 14. Atos 5, 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Glória a Deus. Irmãos, houve uma explosão de crescimento que é inexplicável se nós formos pensarmos qual foi o mecanismo, qual a metodologia que eles usaram. É algo sem precedente. Nenhum outro avivamento na história trouxe tanto crescimento nítido, espontâneo, real, quanto naqueles primeiros dias. E eles não tinham microfone, eles não tinham projetores,
eles não tinham tablet, eles não tinham celulares, eles não tinham mídias sociais, eles não tinham carro, eles tinham apenas as cordas vocais que Deus deu a cada um deles, e eles pregavam a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então eu acredito que os vetores que levaram a igreja a crescer, pregação e oração. Porque se a gente lê Atos depois na sua casa, do capítulo 1 até o capítulo 28, você vai ver que a igreja ela crescia. Os textos que eu li agora aqui, Atos 2, 41, a igreja estava pregando. Atos 2, Atos 4 e 4, os irmãos Pedro estavam o quê? Pregando. Atos 2, os irmãos estavam orando e perseveravam na oração e da doutrina dos apóstolos. Vetores fundamentais que fizeram com que a igreja crescesse. Quando nós chegamos em Atos capítulo 6, quando tem a separação dos primeiros diáconos, ali os apóstolos dizem: olha, não é bom que nós deixemos a palavra, vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e constituí-los sobre esse importante negócio, e nós vamos ficar no ministério da oração e da palavra. Esses dois elementos, irmãos, eles dinamizam o crescimento da igreja e faz com que a igreja cresça de maneira voluntária, sem forçar. A gente não precisa sair correndo na igreja e pegar alguém pelo braço e trazer para a igreja para receber Jesus. Quando nós temos o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Você acha que alguém se converte porque o pastor Edevaldo está usando um sapato azul? Acho que não, né? Uma gravata azul para combinar. Isso não está elegante, né? Está numa elegância. Você acha que é a elegância dele? Lógico que não, irmãos, né? Ele é elegante, sim, mas é a ação do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo que move a igreja. Bendito é crescia. teu nome, Jesus. Nós acabamos de ler aqui Atos 5 santo, e o versículo de número 14, mas a igreja não parou de crescer. Vamos pular mais um capítulo, Atos 6. Atos capítulo 6 vai falar sobre a instrução dos discípulos, quando eles ali separam homens. Atos capítulo 6, o versículo Atos capítulo 6, o versículo 7. Olha o que diz. Atos 6 e 7, para nós irmos ao ponto direto. Diz o quê? E crescia a palavra. E crescia o quê? A palavra de Deus. E crescia o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Palavra e oração, esses dois vetores. E crescia a palavra de Deus, não a palavra de Pedro, não a palavra de Lucas, mas era a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número de discípulos, de grande parte deles eram sacerdotes. Glória a Deus, aleluia. Começou com pescador, cobrador de imposto. Os religiosos estavam de olho torto. Agora, em Atos capítulo 6 e 7, começou a se converter sacerdote. Imagine o alvoroço. Imagine lá na sinagoga. Vai começar o culto na sinagoga. Cadê o sacerdote da sinagoga? Está lá com Pedro e João. Aleluia. Ué, cadê o sacerdote? Para começar a pegar o talit, colocar ali e ler o talit. E começar a ler o que está escrito ali. Baru atah Adonai Eloheinu Hamelech Haolam. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo. Ele não está mais aqui. Ele está lá dizendo: Jesus é que salva o homem do Aleluia, pecado. Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Agora, o sumo sacerdote devia estar, porque era o sacerdote, o correndo. Agora o correndo Gadol, que é o grande sacerdote, devia estar falando: meu Deus, era o pastor presidente do sacerdócio. Ele está falando: meu Deus, agora os dirigentes da congregação, da sinagoga, estão abandonando a sinagoga e estão indo para Jesus. Ora, nós passamos a vida inteira ensinando a Torá, ensinando as letras da lei, e agora vem um tal de quem é que está pregando? Pedro. Na onde que Pedro se formou? Na beira do mar.
Mas onde que Pedro se formou? Dentro de um barquinho, lançando a sua rede, pegando os seus peixes. E o sacerdote cheio de indumentária, com talit catã, que é o talit pequeno, com talit gadol por cima, todo cheio de paramento, né? Fazendo assim, ó, com aquela cordinha amarrada aqui na testa, é pulseirinha, é filactério para cá, é filactério para cá. E Pedro dizendo: olha, arrependei-vos cada um dos vossos pecados e seja batizado em nome de Jesus para a salvação. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Os discípulos, a palavra discípulo significa aprendiz, que vem da palavra martírio. Martírio não é aquele que morre em sofrimento, não, irmãos. Martírio é aquele que testifica acerca daquilo que Jesus fez. Não é quem foi martirizado, é uma raiz apenas. Mas a palavra martírio significa discípulo, aluno de Jesus. Por isso que eu entendo que Jesus falou que o templo lá ia ser derrubado. Porque, irmão, já pensou se o templo lá, o Beit Mikdash, né, a casa sagrada, tivesse de pé lá, irmãos, com um pedaço do muro, só o muro das lamentações. Pastor Haroldo, que tem de jeito naquele muro, e vai lá, e vai em frente e volta de ré, porque diz que não pode virar as costas para Deus, né? Mas diz que Deus não está em todo lugar, então Deus só está aqui, não está nas costas. O salmista Davi vai dizer, sabe o quê? Senhor, tu me cerca por trás e por frente. Agora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí o pessoal vai lá, e você vai no muro das lamentações, tem um monte de papelzinho enfiado assim, sabe? De pedido. Então, para quê? Um monte de papelzinho. Faz uma oração para Deus. O teu pai que está em secreto te vê e te... Aleluia, Jesus. Agora, oh, glória a Deus. Aquele templo que foi derrubado no ano 70, depois da rebelião dos judeus, o templo foi transformado, sobrou só o muro das lamentações. Irmão, se Jesus tivesse construído um templo e estivesse de pé lá, o que ia ter de romaria para lá? Jerusalém seria a cidade turisticamente mais procurada na face da terra. Por isso que Jesus não deixou o lugar. Porque os lugares, se você estudar sobre a história das igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, fala para mim onde elas estão hoje. Ali aquela região da Turquia. Irmãos, nem escombros você acha. E eram igrejas que, como a de Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, igrejas, irmãos, que cresceram. Só que os lugares que ali os crentes cultuavam, passou do tempo, ó, virou entulho. Mas a palavra de Deus que era pregada naqueles lugares espalhou-se. Ganhou não somente a região que eles estavam, mas alcançou continentes como a África, chegou na Europa, na América Central, na América do Norte, na América do Sul, Oceania, países nórdicos, países bálticos, países altos, em todos os lugares, seja país comunista, não comunista, liberalista, sociedade laica, mas o Evangelho chegou porque Jesus disse que o Evangelho chegaria. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Atos capítulo de número 9, para a gente ganhar tempo. Atos capítulo de número 9, versículo de número 31. Atos 9 e o versículo de número 31. Diz assim: assim pois as igrejas, olha aí, agora já é as igrejas, irmão. Está aí a palavra igreja, vem da palavra eclésia, né, que é uma palavra, o grego tem muito de juntar. Então junta uma preposição, ex, que é para fora, e kaleo, que é o verbo. Ex kaleo, chamados para fora. O verbo kaleo significa chamar. E a preposição ex significa para fora, ou seja, chamar para fora, da onde vem a palavra eclésia. Aqui já aparece a palavra igreja, eclésia. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só que ao mesmo tempo que a igreja crescia, a igreja também era perseguida. Sim, a igreja era perseguida, irmão. Pedro pregava aqui e apanhava ali. De repente Pedro estava pregando, quando Pedro terminava de pregar, quando ele ia descer,
Estava o oficial de justiça aqui, mandado de prisão, Pedro. Venha, Pedro, mandado de prisão. Condução coercitiva. Vamos usar esse termo, né? Condução coercitiva. Aí conduz Pedro para a prisão. Aí Pedro vai preso. Mas Jesus diz lá em Mateus, né? No Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, ali na primeira parte, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando foreis injuriado e perseguido, e disserem toda sorte de mal contra vocês, por amor de mim, regozijai-vos. Regozijai-vos. Eles tinham, Paulo diz, que sentia alegria na perseguição, na injúria, porque Deus o livrava das ciladas, porque Deus nos guarda. A igreja pregava, os discípulos pregavam, os apóstolos pregavam, ok? Lá em Atos capítulo 1, versículo 13, estavam todos os apóstolos ali reunidos. Eles pregavam, a igreja crescia, mas simultaneamente também a igreja era perseguida. Um exemplo, vamos ler aqui Atos capítulo de número 4. Vamos voltar lá para provar que a igreja, ela apanhou bastante, irmão. Uma igreja novinha. Atos capítulo 4, versículo de número... O epígrafe vai dizer o seguinte, ó: Pedro e João perante o Sinédrio. Tá? O Sinédrio, que é o Sinedrim, que era aquele que começou lá. Sabe quando começou o Sinédrio? Começou lá quando o sogro de Moisés disse para ele: olha, escolhe aí 70 homens. Esse era o Sinédrio. Começou lá naquela época. O Sinédrio era homens, né, os principais de cada tribo. Um grupo de cada tribo formava então o Sinédrio para aconselhar. Agora Pedro está perante o Sinédrio. Versículo 1 em diante vai dizer: estando eles falando ao povo, sobreveio os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, e doendo-se muito, os homens estavam com inveja lascada, irmão. Porque o culto dele estava vazio, não tinha ninguém na sinagoga. Estavam com Pedro, com João, com André, com Felipe, doendo-se. Eufemismo, suavização, doendo-se. Os camaradas estavam numa raiva, doendo-se muito, de que ensinavam o povo, anunciando em Jesus e a ressurreição dos mortos, e lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Pegaram Pedro, vamos lá. Sabe que você quer segurar um cara na cadeia, né? O mandado dele é curto, então você prende ele na sexta. Sábado e domingo não pode trabalhar, aí só vai liberar na segunda, né? Então geralmente o policial, quando quer pegar um cara e ele quer deixar o cara um pouquinho mais, aí ele prende o cara na sexta. Ele tem um mandado de prisão e fala: mas não vou na segunda, porque senão o advogado dele vai lá, né, pede o alvará de soltura, na terça o cara tá na rua. Então eu vou pegar ele sexta-feira, 5 horas da tarde. Ele vai passar o sábado e o domingo tomando um misoshiro na cadeia. A igreja estava crescendo, irmãos, mas simultaneamente também a igreja estava sendo perseguida. Mas o que fez? Eu vou me adiantar aqui. Olha o texto, Atos capítulo de número 5, versículo de número 17. Você vê que esses textos têm um paralelo. Eu citei texto de crescimento da igreja, e entre eles nós vemos o texto da igreja sendo perseguida. Atos 5 e versículo 17. Só para a gente ganhar tempo aqui. Vai dizer o conselho: os apóstolos milagrosamente são tirados da prisão, e o testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Ok? Vai dizer o versículo 17. E levantando-se, o sumo sacerdote, agora é o sumo sacerdote. O sacerdote foi embora, só sobrou o sumo. Agora o sumo sacerdote, ele vai, o sumo sacerdote e todos os que estavam ali, e eram eles da seita dos saduceus, enchendo-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, colocaram em uma prisão pública. De novo Pedro, mais uma vez preso, pregando a palavra. A igreja crescia. Só que enquanto isso, aí sabe onde que a igreja estava? Vamos lá no Sinédrio, vamos lá falar com o maioral, fazer protesto, escrever assim, cartaz: libertem Pedro, libertem Pedro, libertem Pedro. Sabe o que acontecia? A igreja estava orando de joelhos, e Deus milagrosamente libertava os seus servos, para mostrar aleluia, que o Senhor era com eles. Aleluia. Agora, só para resumir, quando nós vemos um exemplo, Atos capítulo 7,
versículo de número 54, nós temos o primeiro homem que morreu por conta do Evangelho no Novo Testamento. Ok? O primeiro homem que morre no período da igreja, do nascimento da igreja. Estevão, que morreu lamuriando, que morreu chorando e lamentando. Ah, Jesus me abandonou. Ah, eu disse, o homem sendo apedrejado, ele diz, eis que vejo o céu aberto. Aleluia. E o Filho de Deus à sua destra. Glória a Deus. Irmãos, o que eu gostaria de, aqui, na minha síntese, dizer para os irmãos que a igreja ela crescia debaixo do poder do Espírito, a igreja era perseguida, mas e por que a igreja crescia e era perseguida e os discípulos eles não desfaleceram? E por que, irmãos, que nós precisamos continuar tomando essa responsabilidade? É o tema do congresso, a responsabilidade da igreja na obra missionária. Sabe por que, irmãos, que esses homens não desfaleceram? Porque desde o primeiro momento que Jesus os chamou para serem seus discípulos e apóstolos, eles se tornaram participantes daquela obra. Sabe aquela questão de pertencer, de fazer parte? Glória a Deus. Sabe? Aquela questão de fazer parte, né? Um exemplo, quando acontece alguma coisa com alguém da nossa família, nosso, talvez parente e amigo, em primeiro instante, ele pode estar até errado, mas a gente toma as dores dele. Fala, não, ele apanhou, não, eu vou lá também, né? Agora não, porque não é crente, né? Não vai lá para orar. Mas se fosse outro, aquele que é meio convertido, né? Não sei se ele é meio de baixo para cima, de cima para baixo, ou da metade para cá ou da cá, mas é meio, né? Então esse que é meio convertido, então às vezes ele vai lá querer tirar satisfação. Ele vai querer tirar satisfação. Porque ele se sente parte. É o instinto de proteção, de algo que a gente faz parte. E quando nós, como igreja do Senhor, assumimos essa responsabilidade, grata ela, por sinal, que nos foi outorgada pelo Jesus, irmãos, quem nos deu essa tarefa gloriosa. Aleluia. Eu costumo dizer o seguinte, né, quem não gostaria, agora está tendo, já terminou a Olimpíada hoje, né? Mas quem gostaria de ter no encerramento lá da Olimpíada e ouvir o seu nome? Olha, o colaborador Haroldo Mitsuji Yamamoto colaborou aqui na Olimpíada. Irmão, quem não gostaria de ter o seu nome, né? É um evento mundial, onde todos os olhos esportivos estão para ali, voltar para Paris, né? Ali na França. Mas nós fomos chamados para sermos o que? Sabe o que? Embaixadores de Jesus Cristo. Aleluia, não é o pastor Jesus. Que é embaixador. Não é o diácono, não é o cooperador. Nós, como igreja do Senhor, nós somos embaixadores, representantes de Jesus. Aleluia, sabe quem diplomaticamente Jesus. responde pelo governo brasileiro aqui no Japão? É o diplomata mais elevado que tem aqui. Aqui em Nagoya tem um cônsul. É ele que responde, irmãos. Quando é um evento diplomático, é ele que faz essa mediação diplomática. Ele está aqui como representando o Brasil. Tanto é que se você cometer um crime, correr lá dentro do consulado, você, lá é território internacional, lá é bandeira brasileira, dentro do país. E Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Nós estamos no século 21. Nós temos uma série de apetrechos para fazermos a obra de Deus, para tomarmos para nós essa proeminente responsabilidade de fazermos missões. Como eu disse no início, nós estamos dentro da janela 10x40. Lá nas escolas de missões no Brasil, tem missionários orando de joelho, falando, Senhor, me manda lá na janela 10x40, porque eu quero pregar o Evangelho. Senhor, me manda para os países menos evangelizados do mundo, para mim lá, Senhor, poder ter um pouco de experiência no campo missionário. E deixa eu te trazer uma nova. Você está dentro dessa janela. Você pode falar de Jesus para alguém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Mas você sabe. Fala, Jesus te ama. Decora lá, pega lá, né? Ou entrega um folhetinho. Fala para o peruano. Fala para o boliviano. Fala para o tailandês. Fala para o vietnamita. Irmão, fala para o paquistanês. Nós temos toda a oportunidade do mundo de levar o Evangelho nesses lugares, sem irmos nele, pregando para as pessoas nativas de certos países aqui no Japão.
Aleluia, Jesus. Você sabe como Glória o a evangelho Deus. chegou na Etiópia? Qual discípulo que foi lá pregar? Filipe. Mas Filipe foi lá? Não. O eunuco, que estava voltando, lendo o livro do profeta Isaías, o Espírito leva Filipe até aquele lugar, ele é batizado, ele crê, ele vai embora, irmãos, e ali surge aquela pequena centelha, aquela pequena fagulha, aquela coisinha menina, aquele rabisco, foi ali para aquelas regiões da Etiópia, e o evangelho tomou conta daquela região. Aleluia, a igreja que crescia Jesus. aqui. Glória a Deus. E aí eu encerro. Ela não começou com 30 mil, com 80 mil. Ela começou com 12. Mais ou menos. O outro meio duvidoso. O outro foi escolhido, que depois o nome dele nem aparece. Esses homens. Paulo veio depois de muito tempo. Muito tempo depois que Paulo. Mas a igreja crescia por causa do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Os Glória a discípulos Deus. tomaram para si essa responsabilidade de dar continuidade naquilo que Jesus disse que estava consumado. A obra da salvação foi consumada no Calvário. A obra da evangelização foi dada continuidade pela igreja através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Eu quero que nesse momento vocês Jesus. coloquem de pé.